Bem, bom dia a todas e todos. Vamos começar aqui nossas aulas remotas emergenciais, o que é uma situação que não é nada boa. Inclusive já manifesto minha insatisfação com o tamanho das aulas, que tem que ser pequenas de acordo com a FMG. Então as aulas nossas vão ter no máximo 40 minutos, o que, para quem me conhece, sabe que eu não acho que seja o adequado. Bem, então, como temos somente 40 minutos, vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje a gente vai tratar do livro 1 do Capital e mais precisamente sobre o conceito de pessoa e de sujeito na obra do Marx, partindo do livro 1. Por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque grande parte da teoria marxista do direito tem como ponto de partida essa relação, pessoa e sujeito. No caso, a relação entre a concepção de pessoa, que aparece no Marx, no segundo capítulo do livro 1 do Capital, e em outros momentos também, com a noção do sujeito de direito, que é uma concepção essencial para a teoria do direito e que foi bastante debatida por um autor chamado Evgeny Pachukanis. Então, o percurso da nossa aula vai ser o seguinte: a gente vai no primeiro momento tratar do modo pelo qual Marx acredita que a noção de homem abstrato aparece no cristianismo e tem uma correlação com a circulação capitalista de mercadorias. No segundo momento, a gente vai tratar do modo pelo qual Marx trata da concepção do sujeito, mostrando como que é uma espécie de sujeito automático do capital e trazendo ali, num outro nível de concretude, uma problemática da relação entre sujeito e predicado e entre sujeito e objeto. No terceiro momento, a gente vai tratar da noção entre sujeito e o processo de reificação. Depois, a gente passa pela noção de pessoa, sujeitos de direito e portadores de mercadorias, na mais famosa passagem de O Capital para a teoria marxista do direito. E, por fim, a gente mostra como que para o Marx essa problemática de fundo só poderia ser resolvida com o controle consciente e planejado da atividade social. Então, o percurso da nossa aula é um percurso que não é tão grande, ao mesmo tempo que é bastante capcioso, não é tão simples de se entender, na medida em que O Capital não é uma obra simples e remete a diversas questões que a gente vai tratar aqui. Então, gostaria de passar aqui com vocês por esses temas que são bastante importantes do Capital e, como sempre, vou tratar aqui das passagens que o Marx aborda essa questão. Então, vai dizer o Marx o seguinte: para uma sociedade de produtores de mercadoria, cuja relação social geral de produção consiste em relacionar-se com seus produtos como mercadorias, portanto como valores, e nessa forma reificada relacionar mutuamente seus trabalhos privados como o trabalho humano geral, o cristianismo, o seu culto ao homem abstrato, é a forma de religião mais adequada, notadamente em seu desenvolvimento burguês, o protestantismo, o deísmo, etc. Então a gente tem aqui um aspecto bastante importante para o nosso curso, que é mostrar como que, primeiro, a produção de mercadorias não é sinônimo de produção capitalista de mercadorias. Isso fica bastante claro no livro 2, mas aqui o Marx é obrigado a caracterizar a coisa. Então, estou falando aqui da produção capitalista de mercadorias. Depois, a gente tem o modo pelo qual falar da forma mercadoria implica em falar no valor. Então, o Marx aqui está remetendo ao valor, ao trato da mercadoria, e está falando que se trata de uma forma reificada pelo qual os homens relacionam seus trabalhos privados. Então, o relacionamento dos homens por meio de seus trabalhos privados, que conforma o trabalho social, o trabalho abstrato, é um relacionamento que tem uma forma reificada. Então, aqui a gente já tem alguns temas do Marx que são bastante importantes, como o tema da valorização do valor, então a autovalorização do valor aparece aqui. A gente também passa pela forma mercadoria e passa pela reificação. Esses temas são essenciais no capítulo 1 do livro 1 do Capital, e principalmente na parte que fala do fetichismo da mercadoria, e esses temas acabam sendo recorrentes em toda a obra do autor, na obra econômica que a gente está tratando. Então, se a gente for olhar o livro 3, por exemplo, ali isso vai aparecer bastante, no livro 2 também, e nos debates do Marx com a economia política que aparecem nas teorias do mais-valor, também esse ponto acaba sendo bastante essencial. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer para vocês é essa, que no Marx há uma correlação entre forma e mercadoria, o fenômeno da reificação e o valor. E o Marx vai dizer o seguinte: nesse campo aparece justamente o conceito abstrato de homem.
Então, o conceito abstrato de homem aparece com essa base. Então, a primeira questão que a gente pode perceber é que a base para que surja um conceito abstrato de homem é uma base socioeconômica, que se coloca sobre a homogeneização de que parte a forma mercadoria, que está subsumida ao valor, à autovalorização do valor, que no caso está relacionada à subsunção ao próprio capital. Então, o que a gente tem aqui é que justamente a base desse conceito de pessoa abstrata está colocada nas relações econômicas. E esse conceito de pessoa abstrata tem diversas dimensões. O Marx, na passagem, remete à dimensão religiosa do conceito de pessoa. Então, ele fala aqui do homem abstrato, e esse homem abstrato aparece na religião, principalmente no cristianismo. Então, o cristianismo tem um conceito universal de pessoa, isso é recorrente nas obras do Marx e nas obras do Engels. E o Marx, portanto, ao estar falando no conceito de homem abstrato, está ao mesmo tempo falando de formas econômicas, falando, portanto, da forma mercadoria, tratando do conceito de reificação, e uma das temáticas principais que aparece nesse campo é a problemática religiosa. O autor continua dizendo o seguinte: à primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente. Analisando-a, vê-se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de sutilezas metafísicas e manhas teológicas. Então aqui a gente tem que as metáforas religiosas são algo bastante importante para o Marx ao tratar de uma sociedade que produz mercadoria subsumida à lei do valor. Então esse tema é bastante importante, né? A forma mercadoria aparece com manhas teológicas, ela tem uma existência sensível, suprassensível, se quiserem outra tradução, física, metafísica. Então a gente está em meio aqui de relações sociais que aparecem com manhas teológicas. Essa problemática é bastante importante para o nosso autor e remete, inclusive, à maneira pelo qual ele trata da categoria sujeito. Então, a categoria sujeito acaba sendo bastante importante nesse meio, e a categoria sujeito é importante porque ela não é sinônimo de indivíduo. O Marx, quando vai tratar da noção de sujeito, trata anteriormente, já a partir de 1843, mas isso aparece no livro 3 do Capital também, da inversão que se dá na sociedade burguesa entre sujeito e predicado e entre o sujeito e objeto. Ele fala sujeito e objeto no Capital, fala sujeito e objeto ali na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Então, ao falar de sujeito, nós estamos falando dos indivíduos. Estamos falando, primeiramente, da relação entre sociedade civil burguesa e Estado, em que o Marx vai dizer que o sujeito dessa relação é a sociedade civil burguesa. Nos Grundrisse, o Marx vai falar também que o sujeito da teoria econômica e da teoria social está na sociedade burguesa. Então, quando o Marx está falando de sujeito, ele está remetendo à compreensão da anatomia da sociedade civil burguesa. De 1843 até o final da vida dele, isso acontece de certo modo, mesmo que haja mediações nesse modo pelo qual se dá esse relacionamento. O Marx vai tratar, portanto, do seguinte, diz ele no livro 1 do Capital: as formas autônomas, as formas de dinheiro, em que o valor das mercadorias assume na circulação simples, mediam apenas o intercâmbio de mercadorias e desaparecem no resultado final do movimento. Na circulação dinheiro, mercadoria, dinheiro, pelo contrário, ambos, mercadoria e dinheiro, funcionam apenas como modos diferentes de existência do próprio valor. O dinheiro e o seu modo geral, a mercadoria no seu modo particular, por assim dizer, apenas camuflados de existência. Então a gente tem aqui as metamorfoses da forma mercadoria, que tem ali nesse processo algo que dá o telos. Então o que dá o telos justamente ali é a produção do valor. Do que vai dizer o Marx? Ele vai dizer o seguinte: fixadas as formas de aparição que o valor que se valoriza assume alternativamente no ciclo de sua vida, então se expõe às explicações. Capital é dinheiro, capital é mercadoria. Então a gente tem uma inversão aqui, né? Justamente aqui, mercadoria e dinheiro aparecem como formas do capital, elas parecem subsumidas ao capital. Do que continua o Marx, que é essencial para a gente. De fato, porém, o valor se torna aqui o sujeito de um processo em que ele, por meio de uma mudança constante das formas de dinheiro e mercadoria, modifica a sua própria grandeza, enquanto mais valor se repele de si mesmo, enquanto o valor original se autovaloriza. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o sujeito desse processo como valor. Então, ao analisar a sociedade civil burguesa, que é o sujeito da teoria social e da teoria econômica,
a gente chega à conclusão de que esse é um processo que é presidido pela autovalorização do valor. Então, essa questão é bastante importante para o Marx, e essa questão nos é central, porque ao tratar do conceito de sujeito, a gente tem a sociedade civil burguesa em tela, a gente tem a autovalorização do valor. Percebam que a dicção do Marx é uma dicção que não está colocada no plano da teoria do direito. É uma dicção que está tratando da relação entre sociedade civil burguesa e Estado, e está adentrando naquilo que move essa sociedade, que, colocados os seus próprios pressupostos, está na autovalorização do valor. Então, ao falar de sujeito aqui, a gente remete àquilo que o Marx tratou nessa passagem e trata em outras passagens também. Ele vai dizer o seguinte, um pouquinho mais para frente no livro 1 do Capital: como sujeito usurpador de tal processo, em que ora ele assume, ora se desfaz da forma dinheiro e da forma mercadoria, mas se conserva e se dilata nessa mudança, o valor precisa, antes de tudo, de uma forma autônoma, por meio da qual a sua identidade consigo mesma seja constatada. E essa forma só possui no dinheiro. Este constitui, por isso, o ponto de partida e o ponto final de valorização do valor. Então, o que a gente percebe com isso? A gente percebe que, novamente, a noção de sujeito se correlaciona à autovalorização do valor. O que a gente percebe também? Que o capítulo 2 do Capital, que trata do processo de troca, é um capítulo que trata do modo pelo qual a forma dinheiro vai aparecer. Então, ao tratar da forma mercadoria e ao tratar da reprodução do valor, a gente vai tratar das metamorfoses dessas formas, metamorfoses essas que remetem tanto à autovalorização do valor quanto à forma dinheiro. O Marx vai dizer que existe não só um fetichismo da mercadoria, mas um fetichismo do dinheiro. E o Marx vai dizer também que o dinheiro é um grande nivelador e que o dinheiro traz para você certo poder social colocado no bolso. Então há uma efetividade da forma dinheiro que traz uma igualação, uma equiparação. Então, qual que é a consequência disso mais imediata para a gente que está estudando direito no Marx? A consequência mais imediata disso é o seguinte, que a equiparação que se coloca na sociedade civil burguesa se deve muito mais da relação entre forma mercadoria e forma dinheiro subsumidos ao capital, e portanto a autovalorização do valor, do que ao papel ativo que o direito tem nisso. O direito reconhece esse processo. Ele não cria esse processo. Então aqui a gente tem um aspecto importante para o nosso curso, que diz respeito não só às diferenças entre o Marx e o Pachucanes, mas às diferenças que se colocam entre o Marx e o Engels. Nesse momento, o Engels, o socialismo jurídico e no Anti-Düring, vai trazer o direito ali de forma bastante proeminente. O que a gente vê no Marx é que o direito tem um papel ativo, a gente vai chegar depois nas passagens essenciais sobre isso, mas que há várias mediações entre a circulação de mercadorias e a configuração das formas jurídicas, e digo formas jurídicas no plural aqui. Então, o Marx justamente passa por isso e está falando do sujeito que aparece na autovalorização do valor. Então, a sociedade capitalista é aquela em que a autovalorização do valor passa pela subsunção das formas econômicas ao capital, que também é uma forma econômica, e que tem consigo justamente um processo social, que é um processo reificado. Um processo em que se estabelecem relações sociais entre coisas e relações reificadas entre indivíduos. Isso é colocado pelo Marx no capítulo 1, mas aparece também no capítulo 2. E esse capítulo 2, onde é tirada a principal passagem para se tratar da crítica marxista ao direito, tem por central mostrar como que metais preciosos não são dinheiro por natureza, assim como um homem de determinada raça e etnia não é um escravo por natureza, e assim como os indivíduos não são, no geral, assalariados por natureza, como que essas relações são conformadas em meio a relações sociais, e como que essas relações sociais dependem do modo pelo qual o trabalho abstrato se coloca, ou seja, você tem os trabalhos privados atomizando os indivíduos, ao mesmo tempo os zigando. Isso só se coloca na sociedade capitalista. Então, tratar da mercadoria no Marx é ter como pressuposto nesse tratamento, nessa exposição marxiana, o capital colocado. Então, esse livro, Capital, vai passar pela mercadoria, pelo dinheiro e pelo capital, na medida em que, tratando da mercadoria, já temos o capital ali colocado.
Então, a relação que existe entre o direito e a forma mercadoria no Marx é bastante imediata. E ela é bastante imediata porque a gente tem que compreender esse processo, que é um processo reificado, a gente tem que compreender a relação entre as formas econômicas, e a gente tem que compreender o modo pelo qual o sujeito deste processo, ao fim e a cabo, é o próprio valor, certo? Então, com isso, eu gostaria de trazer aqui uma passagem que é a passagem mais famosa do Marx na crítica marxista ao direito. Vai dizer ao Marx o seguinte: as mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado se trocar. Vejam, o que a gente tem no começo dessa passagem? A gente tem o fato de que as mercadorias são coisas, e como coisas elas não podem ir por si mesmas se trocar. Então, a gente vai ter que voltar os olhos para os seus guardiões, que são pessoas. Então, essa relação entre pessoas e coisas é bastante importante para a temática da reificação. E é isso que está sendo tratado aqui. No começo do capítulo 2 do Capital, a gente tem um tratamento que remete a essas relações sociais reificadas e ao modo pelo qual essas relações aparecem como algo natural, ao passo que não são. Então, o Marx continua a passagem. Devemos, portanto, voltar a vista para seus guardiões, os possuidores de mercado, de mercadorias. Então, o que aparece aqui, né? Aparece já como que os homens se subordinam às mercadorias. Novamente, a relação entre pessoas e coisas aparece como central, na medida em que os indivíduos, a gente vai ver aqui já já, são reconhecidos como pessoas, na medida em que suas vontades residem nas coisas. Então, percebam como aqui a noção de pessoa, de modo algum, pode ser subsumida ao conceito jurídico de pessoa. Por mais que o conceito jurídico de pessoa que aparece na noção de sujeito de direito possa ser um momento componente dessa concepção de pessoa que o Marx está desenvolvendo, ele não é o único. O Marx, no livro 3, em outros momentos, vai falar da dimensão jurídica da pessoa e da liberdade, o que significa que há outras dimensões. Se a gente for remeter ao começo da nossa aula, a gente percebe que uma dimensão importante dessa noção de pessoa é a dimensão religiosa, que a gente tem a noção de homem abstrato. Essa dimensão foi bastante tratada pelo Marx, até porque a existência das formas econômicas na sociedade capitalista tem uma existência sensível, suprassensível. A mercadoria é cheia de manhas teológicas. Depois o Marx vai falar da fórmula trinitária. Então há diversas metáforas teológicas no Capital. Então, a gente chega à conclusão aqui de que a categoria sujeito aparece para trazer ali quem dá andamento a esse processo, quem confere o telos a esse processo, e não tanto como algo que remete ao sujeito de direito. Veja, quem dá andamento ao processo são os próprios indivíduos, que aparecem como guardiões de mercadoria, certo? Mas, ao mesmo tempo, o telos desse processo não é dado pelos indivíduos, mas pelo processo de reprodução do valor. E o capital não é uma coisa, é uma relação social mediada por coisas. Desse modo, o que a gente tem aqui? A gente tem essa relação entre coisas e pessoas como algo essencial e que remete a esse processo, que é um processo de reificação. Continua Marx aqui. As mercadorias são coisas e, consequentemente, não podem opor resistência ao homem. Se elas não se submetem a ele de boa vontade, ele pode usar a violência, em outras palavras, tomá-la. Para que as coisas se refiram às outras como mercadorias, é necessário que seus guardiões se relacionem entre si como pessoas, cuja vontade reside nessas coisas. Então percebam que o que a gente tem aqui é a conformação tanto da noção burguesa de pessoa, quanto da conformação das coisas como mercadorias na mesma relação social. Essa relação social em que se tem relações sociais entre coisas e relações reificadas entre pessoas. Isso parece ser o essencial não só da passagem, mas de diversos momentos da obra do Marx, que, claro, não podem ser reduzidos a esse aspecto, mas ao mesmo tempo também não podem desconsiderar esse aspecto. E pelo que a gente está vendo, essa relação entre pessoas e coisas é bastante importante, né? Os indivíduos se reconhecem como pessoas na medida em que sua vontade reside nas coisas. Qual que vai ser ali a superação dessa oposição entre coisas e pessoas? Vai ser justamente a noção de proprietário. O indivíduo vai aparecer como um indivíduo proprietário. Isso é bastante importante para a gente, porque na propriedade privada, a partir do momento que eu levo em conta a propriedade privada, a titularidade da propriedade, eu já estou tendo por essencial o movimento das coisas. Os homens se reconhecem como tais na medida em que possuem coisas X, Y ou Z. Então, o que a gente tem aí na prática? Esse processo, que
é um processo que se tem relações sociais entre coisas, então as coisas se trocam no mercado, né? E relações reificadas entre os homens, que os indivíduos se relacionam como proprietários. E o conceito de pessoa que aparece na sociedade burguesa, ele é bastante dúplice, porque o reconhecimento como pessoa implica justamente nos homens serem dominados pelas coisas e serem reconhecidos como proprietários privados. Então, essa passagem é bastante importante para a crítica marxista ao direito. E o que a gente nota é que nessa passagem, isso que a gente vem tratando acaba sendo bastante importante, né? Continua nosso autor. De tal modo que somente de acordo com a vontade de outro, portanto, apenas mediante o uso da vontade comum de ambos, se apropria da mercadoria alheia, enquanto aliena a própria. Então, a questão da alienação ali no sentido de venda é essencial aqui. Então, a gente tem uma mediação essencial nesse processo, que é a venda, que se coloca justamente na esfera de circulação de mercadorias. Por que eu destaco isso? Destaco isso porque grande parte da tradição marxista concebe o essencial da teoria marxista sobre o direito, a relação entre circulação mercantil e a forma que eles chamam de forma jurídica. E o que a gente está vendo aqui é o seguinte: esse processo econômico é um processo em que há relação entre formas econômicas também. Então, os indivíduos se relacionam como possuidores de mercadoria, certo? Mas o que a gente vai ver mais para frente, no capítulo 2, é que esses possuidores de mercadoria não são iguais. E não são iguais não somente por causa de suas diferenças sociais, diferenças de renda, do fato de constituir indivíduos diferentes, mas porque eles são portadores de relações sociais diferentes, de certo modo. Como isso? O trabalhador, por exemplo, ele adentra na troca de mercadorias como possuidor de uma mercadoria. Já o comprador dessa mercadoria adentra nesse processo, claro, na medida que também é possuidor de mercadorias, mas na medida em que detém o dinheiro. Então aqui há correlação entre a forma mercadoria e a forma dinheiro. E o dinheiro é um grande nivelador. E para o Marx isso é bastante importante. Então grande parte do nivelamento e da igualdade que se coloca na circulação mercantil se dá dessa correlação entre entre forma mercadoria e forma dinheiro. Isso é bastante importante para o Marx. Percebam que aqui o Marx vai falar de pessoas, e essas pessoas se conformam enquanto iguais, mas ao mesmo tempo essa igualdade não decorre do direito operando enquanto um sujeito. O sujeito dessa relação está colocado no valor, certo? Essa noção de pessoa, portanto, não pode ser dita que é sinônimo da noção do sujeito jurídico. Com muito esforço, a gente poderia enxergar a dimensão do sujeito jurídico como uma das dimensões dessa pessoa, e não como algo que se confunde com ela. Então, seria possível, diriam alguns, derivar a partir disso uma teoria marxista sobre o direito. Mas essa teoria marxista seria algo que não está presente ainda no próprio Marx, que precisaria ser desenvolvida. Então, aqui a gente tem algo bastante importante, né? Me parece que seria equivocado dizer que encontra-se no Marx a crítica à noção de sujeito de direito. Aqui o que a gente tem, a noção de sujeito, está colocada em outra dimensão, a dimensão da autovalorização do valor, da análise do processo de produção capitalista. O direito vai entrar aqui, nessa passagem já, na medida em que esses proprietários privados vão adentrar também numa relação jurídica, cujo conteúdo está na relação econômica. Então, continua o Marx aqui. Eles devem, portanto, reconhecer-se reciprocamente como proprietários privados. Então, que a gente tem o reconhecimento das pessoas enquanto proprietários privados. O que significa propriedade privada? Significa que justamente os indivíduos se reconhecem como possuidores, e no caso aqui proprietários, de coisas que têm a titularidade, inclusive, disso. E essa titularidade remete a uma titularidade jurídica. Então, você tem uma relação jurídica. Vai dizer o Marx, essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, desenvolvida legalmente ou não, é uma relação de vontade, em que se reflete uma relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou de vontade é dado por meio da relação econômica mesma. Então aqui a gente tem algo bastante importante. A leitura tradicional dessa passagem é dizer que aqui está bastante clara uma correlação entre a forma mercadoria e a forma jurídica. Aqui o Marx está falando da forma contratual, então a relação jurídica cuja forma se coloca no contrato. Aqui não aparece explicitamente a noção de forma jurídica, mas se a gente for interpretar o Marx
à luz de outros textos dele, como por exemplo as glosas sobre o Manual de Economia Política de Adolf Wagner, a gente vai ver que numa passagem muito semelhante a essa, o Marx explicitamente chama o contrato de uma forma jurídica. Então, o que a gente tem aqui é uma forma jurídica que aparece no contrato. Então, o contrato é uma forma jurídica. Há uma relação entre o contrato, essa forma jurídica, e essas relações econômicas. O que o Marx está tratando aqui é o modo pelo qual o conteúdo dessa relação jurídica, então, se estabelece uma relação jurídica entre proprietários, certo? Está na relação econômica mesma. Então, o centro do Marx aqui é essa relação econômica mesma. E essa relação se conforma na correlação entre forma mercadoria, dinheiro e o modo pelo qual está subsumido a autovalorização do valor. Então, em que sentido podemos achar a noção de sujeito nessa passagem? Podemos achar na medida em que quem preside esse processo é a autoprodução do valor, a autorreprodução do valor. O valor aparece ali como uma galinha dos ovos de ouro, de valor que gera valor. Então, esse é o sujeito desse processo. O sujeito aqui não parece com um conceito que se equipare à noção de pessoa, pelo contrário. Essa pessoa tem sua vontade residindo nas coisas. E o capital é uma relação social entre coisas que aparece como uma relação que aparece como uma relação simplesmente coisificada. Então a gente tem aquela questão, né? Relações sociais entre coisas e relações reificadas entre pessoas. O fenômeno da reificação. E essa inversão que é bastante importante. Essa inversão que se coloca na própria realidade. Então, um ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês é o seguinte: o Marx vai tratar do modo pelo qual essa inversão entre aquilo que ele chamou de sujeito e objeto no livro 3 e o que ele chamou de sujeito e predicado em 1843 é parte da própria realidade. No processo de circulação de mercadorias, isso se coloca. E se coloca porque a produção de mercadorias se dá de modo capitalista, o que significa que se tem, portanto, a autovalorização do valor. Nessa passagem, que é essencial à crítica marxista ao direito, portanto, o que a gente vai ter aqui é este processo que é reconhecido juridicamente, em que a gente pega a parte da titularidade jurídica, que acaba sendo bastante importante, mas que inclusive nem necessariamente se dá de modo jurídico. Então, ele pode se dar legalmente ou não, vai dizer o Marx. Então, não há como a gente derivar aqui a forma jurídica diretamente da forma mercadoria. Essa forma jurídica do contrato é uma forma que vai aparecer tendo em conta justamente esse movimento que a gente está falando, essa relação entre as formas econômicas, esse caráter sensível ou suprassensível das relações materiais capitalistas. E isso é bastante importante para a gente, não tem como ser deixado de lado. Me parece que se a gente trouxer como central a noção de sujeito de direito para essa passagem, o que a gente está fazendo é ler de modo estritamente jurídico isso. Claro, há uma dimensão jurídica na noção de pessoa? Pode haver, assim como há, segundo Marx, e ele vai mostrar isso principalmente na leitura dos Grundrisse. Na leitura dos Grundrisse, inclusive, que a gente já tratou nas nossas outras aulas, o que a gente vai notar? Que o Marx, ao tratar da noção de pessoa, diz o seguinte: a pessoa jurídica, olha que interessante, né? Pessoa jurídica. E aqui eu tenho dois pontos para enfatizar. O primeiro deles é o seguinte: a noção de pessoa jurídica no Marx não é a noção jurídica. Veja, o que eu quero dizer com isso? A noção jurídica de pessoa jurídica remete a um conjunto de bens, remete a um conjunto de obrigações. Então a gente tem, por exemplo, uma empresa. A empresa por ações é uma pessoa jurídica. A gente tem uma fundação. A fundação é um conjunto de bens, que é uma pessoa jurídica. Não é disso que o Marx está tratando. O Marx, ao tratar da pessoa jurídica, vai falar tanto do capitalista quanto do trabalhador. Ou seja, ele está falando de pessoas que são juridicamente colocadas no mesmo plano. Está falando do que ele chama de dimensão jurídica da liberdade e da pessoa. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que há certamente uma dimensão jurídica na noção de pessoa, mas que ela não é a única. Que o central para a gente tratar do conceito de pessoa marxiano é justamente enxergar como que há essa correlação entre pessoas e coisas conformando as relações sociais. E mais, se a gente for olhar o modo pelo qual se tem uma certa arquitetura do livro 1, a gente vai notar que nessa arquitetura as formas jurídicas não são o essencial. As formas jurídicas aparecem com muito mais proeminência no livro 3 do Capital.
Aqui no livro 1 ela aparece implicitamente nessa passagem que a gente leu. No livro 3 elas aparecem 4 vezes. E a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente. Ao tratar dos juros, ao tratar da renda, ao tratar da ficção jurídica que se coloca na terra. Então, o que eu estou querendo destacar aqui? Estou querendo destacar aqui que no livro 1, em que se trata do processo material de produção, o que a gente vai ter é um papel menos proeminente das formas jurídicas. A ligação entre direito e relações materiais é muito mais direta aqui. Então ela se dá na medida em que essas formas econômicas são reconhecidas em relações jurídicas específicas. Então, se a gente for pegar como aparece a questão no livro 1, vai aparecer nessa passagem que a gente está tratando, que as relações jurídicas de propriedade têm como conteúdo a relação econômica mesmo. Vai aparecer, por exemplo, na luta pela diminuição da jornada de trabalho, que é um reconhecimento legal das conquistas das concessões, em que os trabalhadores conquistam concessões. A gente vai ter uma aula sobre isso também. E também essa questão aparece nas leis sanguinárias, assim chamada acumulação primitiva, em que o direito reconhece a expropriação dos camponeses, dos trabalhadores, de uma relação de produtores diretos, como algo que deve ser extirpado. Então as leis sanguinárias justamente extirpam os trabalhadores de sua terra. E isso dá, claro, reconhecendo aquilo que já vinha sendo feito, a violência cotidiana dos grandes proprietários. Então, primeiro você tem a violência cotidiana dos grandes proprietários e depois ela é reconhecida como algo legal. Então aqui no livro 1 a gente tem uma ligação bastante mais próxima entre as formas econômicas e as relações jurídicas. No caso aqui, entre a forma mercadoria e a relação jurídica que se coloca na esfera de circulação mercantil. Mas, mesmo assim, o que a gente nota? Na esfera de circulação mercantil, a gente tem um encontro da forma mercadoria com a forma dinheiro. E tudo isso está subsumido ao capital. Ou seja, essa correlação entre capital, dinheiro e mercadoria é que é o essencial. E ao tratar da noção de sujeito, o essencial acaba sendo tratar disso. Tratar do modo pelo qual os homens que criam as mercadorias, que produzem as mercadorias, se submetem a elas. Esse movimento é um movimento muito similar a outro movimento que o Marx trata, que é aquele do campo da religião. Então, o homem cria Deus, mas é visto como uma criatura divina. Então, bastante interessante, porque as metáforas religiosas vão ser presentes na obra do Marx, e como que isso se dá, inclusive, na medida em que a noção de homem abstrato aparece no cristianismo. A noção de pessoa é muito forte no cristianismo. Se a gente for olhar ali as teorizações do Engels sobre o cristianismo primitivo, sobre o cristianismo como um todo, a gente vai ver que essa noção de pessoa é bastante presente, tem uma dimensão universal ali, por exemplo, na medida em que os escravos em Roma seriam pessoas também, e não coisas, para serem compradas simplesmente. Então, essa correlação entre pessoas e coisas é essencial para a gente, inclusive na medida em que o Marx trata de uma metáfora bastante interessante. Ele fala da escravidão assalariada. Então, com isso ele demonstra que há certa continuidade entre esse processo em que os homens são tratados como coisas, na medida em que há também certa descontinuidade, que é uma metáfora, claramente, Então, os homens não são vistos mais como pessoas, são reconhecidos como pessoas, mas suas relações são reificadas. Então, escravidão não é a mesma coisa que trabalho assalariado. No trabalho assalariado, os homens são livres tanto de sua propriedade, então estão separados das coisas sobre as quais trabalham, dos meios de produção, e livres para vender sua própria força de trabalho, ou seja, para lidar com suas próprias capacidades e com a sua personalidade como uma coisa, uma mercadoria, força de trabalho. Então, isso é essencial para o Marx e me parece essencial para o entendimento também do direito no livro 1 e em outros momentos. O Marx vai dizer aqui algo bastante interessante para a gente sobre esse caráter enigmático dos produtos do trabalho. Ele vai dizer o seguinte: de onde provém então o caráter enigmático do produto do trabalho? Então logo ele assume a forma mercadoria. Evidentemente dessa forma mesmo. Então a própria forma mercadoria traria esse caráter enigmático do trabalho. Lembrando que aqui a forma mercadoria está subsumida à autovalorização do valor, certo? Então Marx não está tratando da mercadoria, da forma mercadoria em todas as sociedades, está tratando da forma mercadoria na sociedade capitalista. A igualdade dos trabalhos humanos, vejam, a igualdade aqui é dos trabalhos humanos. A gente tem o trabalho privado se relacionando com outros trabalhos, um trabalho social, numa forma social que traz trabalho abstrato. Assume a forma material de igual objetividade do valor dos produtos do trabalho. Então,
Como que é medido ali o trabalho? Pelo tempo socialmente necessário, aliás, valor da força de trabalho, pelo tempo de trabalho socialmente necessário, a partir dos produtos, né? Que assume a forma material de igualdade de valor dos produtos de trabalho, na medida do dispêndio de força de trabalho do homem, por meio de sua duração, assume a forma da grandeza do valor dos produtos de trabalho. Finalmente, as relações entre produtores e aquelas características dos seus trabalhos são ativadas, assumem a forma de uma relação social entre produtos de trabalho. Então, os homens são dominados pelos produtos do seu próprio trabalho. A relação entre os produtores assume a forma da relação entre os produtos do trabalho desses produtores. E é disso que o Marx está falando naquela passagem também. Claro, não só disso, há outras dimensões ali, mas central para o Marx está colocando nisso. Dizer, portanto, que naquela passagem se tem a noção do sujeito de direito, me parece bastante equivocado. Por mais que talvez possa ser desenvolvida a noção de sujeito de direito a partir daquilo, que é o que o Pachucanes faz. A concepção metodológica do Pachucanes eu não vou poder tratar aqui. De qualquer maneira, percebam que o percurso que o Marx está transcorrendo é aquele da relação entre as formas econômicas. É isso que ele está tratando aqui. As formas jurídicas aparecem aqui no contrato e ele diz o seguinte: o conteúdo dessa forma jurídica está na relação econômica mesmo. E é disso que o Marx está tratando. É disso que o Marx está tratando aqui. Essas formas jurídicas vão aparecer de modo mais proeminente mais para frente no texto do Marx, ali no livro 3, nas transações jurídicas, nas expectativas jurídicas, nas ficções jurídicas. Aqui no livro 1 elas aparecem com menos proeminência. Isso se dá porque o direito está sendo tratado aqui na medida em que ele está reconhecendo o encaminhamento de relações econômicas, e essas relações estão no central aqui porque elas são o central para a compreensão da anatomia da sociedade civil burguesa, suas determinações essenciais, que aparecem na medida em que se tem a configuração da relação capital, ou seja, do assalariamento, da separação entre produtores e meios de produção, do trabalho, a conformação do trabalho assalariado. O que continua o Marx para a gente terminar aqui: o reflexo religioso do mundo real somente pode desaparecer quando as circunstâncias cotidianas da vida prática representarem para os homens relações transparentes e racionais entre si e a natureza. Ou seja, quando você tiver o oposto do que você tem na sociedade capitalista, você tem relações sociais entre coisas e relações reificadas entre homens. A figura do processo social de vida, isso é, do processo de produção material, apenas se desprenderá do seu véu místico, do seu místico véu nebuloso, quando, como produtos do homem livremente socializados, ela ficar sob seu controle consciente e planejado. Então é isso, né? Justamente o controle consciente e planejado poderia tirar esse véu místico, essa aura, por assim dizer, sensível, suprassensível que aparece nas mercadorias. Como que você faz uma crítica a esse sujeito que aparece no Marx, o sujeito da autoprodução do valor? Na medida em que na autoprodução do valor, essa autoprodução dá alteros da atividade humana. Você tem o oposto do controle consciente planejado. Então, para o Marx, o essencial nesse momento é compreender que a superação da sociedade capitalista implica no controle consciente planejado. E esse controle consciente planejado, por sua vez, se remete à superação de formas como mercadoria, como dinheiro e como capital, que tem como sujeito a autovalorização do valor. Ou seja, o essencial aqui não é tanto a crítica ao direito, por mais que seja necessária uma crítica ao direito a partir dessas passagens, mas sim a crítica à conformação da sociabilidade capitalista e do modo pelo qual os homens são dominados pelas coisas, o modo pelo qual os indivíduos são reconhecidos como pessoas, como proprietários privados. Então, o proprietário privado é isso, né? Alguém cuja caracterização está colocada a partir daquilo que ele domina. E ele domina essas coisas na medida em que é dominado pelo seu próprio movimento que se dá no mercado. Então, gente, o que eu tinha para falar com vocês hoje era mais ou menos isso. Claro que é necessário que vocês leiam os textos que foram indicados e tem ali os textos para a gente debater depois também. E essa problemática que a gente tratou aqui, ela é bastante recorrente no marxismo e está sendo bastante tratada agora. Então, é um pouco isso. Agradeço a todos pela atenção e espero que possam ter apreendido aqui o que eu tentei trazer para vocês. Aconselho novamente a leitura dos textos, que somente com essa leitura que vai ser possível, nessas circunstâncias excepcionais aqui que a gente se encontra, em que eu estou falando aqui olhando para uma tela e não para vocês.
em que vocês não estão podendo participar agora. Então, é isso. Depois a gente se vê no plantão que eu faço nos dias de aula. E também a gente pode se encontrar nos nossos encontros síncronos. Joia? Até mais então.